Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então na aula de hoje a gente vai fazer a interface do usuário para a classe estado, né? Então nós vamos ter, né, uma listagem e um formulário, uma listagem, né, que vai listar os registros e um formulário para editar, tá? Então vamos fazer isso aí. Bem, então com o controlador tudo prontinho aqui, falta então só a nossa interface do usuário. Então eu vou criar aqui ó, dentro do Web Pages, tá? Eu vou criar uma nova JSF Page que eu vou chamar de listar, tá? Dentro do diretório privado barra estado, tá? Que depois desse diretório privado ele vai ser, né? Então vai ter uma segurança nele, então é interessante a gente criar aqui. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o template que nós já temos, tá? Então eu vou usar aqui um y dois pontos composition, né? Com o template que está em barra templates, né? Barra template .xhtml, tá? Então esse aqui é o template que será utilizado na página. Tá? Primeiro eu vou definir então no i2.define, né, a área editável do título. Tá? Então na área editável do título eu vou colocar aqui manutenção de estados. Tá? E depois a gente vai ter uma área editável, tá? O i2.define, tá? Name igual a conteúdo, que daí aqui então vai todo o conteúdo da minha página. Tá? A primeira coisa que nós colocaremos então seria um formulário, um h2.form, tá? Que é um formulário que eu vou chamar o ID dele, né, de form listagem. Então, dentro desse formulário estará então uma tabela de dados aí para exibir os dados do nosso banco, tá? E eu vou colocar pré-append ID false, que daí ele não propaga, né, esse ID para os filhos que estão dentro dele. Tá? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um P2.1 grow, que daí vai exibir aquelas mensagens que a gente está disparando lá no nosso controlador. Tá? E daí o botão, tá? Um botãozinho para acionar a opção de novo. Então, vou colocar aqui ó, o value, eu coloco dele novo. Tá? E aqui eu vou usar agora um action listener. Como é uma ação que vai executar aqui o novo no estado, tá? E o novo não tem retorno, então é action listener, né? Eu vou dizer que ele vai pegar lá o controle estado, tá? E executar o método novo, tá? Eu vou colocar um ícone, icon, tá? Que eu vou chamar de que é py-plus, né? Tá, tem lá no site do PrimeFace, né? Um link, né, com todos os ícones que ele possui, tá? E daí eu vou mandar fazer um update, como é uma requisição, eu vou fazer uma ação via JAX, então após ele executar aquela ação do controle estado novo, ele vai fazer uma atualização no elemento chamado form edição, tá? E eu vou mandar ele processar, então o que eu vou enviar para o servidor? Eu vou enviar somente, tá, a ação desse botão, os valores desse botão. E ao completar, tá, um complete, no caso eu vou chamar aqui um método PrimeFace PF, tá? DLG vai ser então o nome de um diálogo que tem ali e o método show para exibir então esse diálogo, tá? Então esse aqui é o meu botãozinho novo, tá? E daí eu vou colocar aqui um data table do PrimeFace, que é uma tabela de dados, tá? O value dele tem que apontar para uma lista, no caso que eu vou apontar para a minha lista do controle estado, do DAO e do método lista objetos, tá? Eu vou colocar o nome de variável que eu vou chamar de obj, que eu, dentro do nosso data table eu vou usar essa variável. Né? E eu vou dizer que o ID desse cara aqui, tá? Se chama listagem. E daí a gente vai colocar aqui as colunas, ó. P2.column, header text eu vou colocar aqui que ele vai receber o ID nessa coluna, tá? E um P2.1 output label com o valor. Daí o valor eu vou apontar ali, ó, para meu objeto, tá? E para o ID, né? Aqui não autocompleta. Tá? Então eu vou colocar aqui para o ID, tá? Opa. Para o nome e para, opa, tá muito exibindo o código, para a UF, tá? E agora nós teremos também daí um botão com as ações, ó, P2.column, né? Header text, ações, né? E aqui daí eu vou ter aqui uma div alinhando pelo centro. Sei que não é a melhor prática, mas vamos colocar assim. E daí dois botões aqui dentro, tá? Um botão para alterar e um botão para remover, que vão chamar essas ações aqui.
E daí aqui dentro eu vou colocar então um P2.1 command button, tá? Com o action listener apontando lá para o controle do estado, para o método alterar, e deu passo que é o bj.id, né, que esse obj faz referência, né, a essa variável que eu declarei aqui, né. O ícone desse botão é py-pencil, que daí vai ter tipo, uma canetinha ali de editar. O title dele eu vou colocar então editar, então se quando repousa o mouse mostra esse texto. Tá, eu vou mandar ele atualizar o formulário de edição, tá? Vou mandar ele submeter no processamento @dis, né? E ao completar a ação, né? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no botão do novo, né? PF DLG, né? Que é um diálogo que eu vou criar, né? E o método show, tá? Feito isso, está pronto o meu botão de ação. E já no botão para excluir, né, então eu vou ter um botão P2.command button com o action listener, né, apontando para o controle estado, para o método excluir, e daí eu passo o bj.id. Tá? No ícone, eu vou colocar acho que é trash aqui o ícone. Tá? E eu vou fazer um update. Aqui eu vou colocar @form, que ele atualiza todo esse formulário, tá? Eu vou também colocar um proxies @dis, né, que dele envia só esse botão, né, para executação do lado do servidor. E daí no onClick, daí aqui eu só vou colocar uma mensagem, tá? If, se ele pegar, né, e não confirmar, confirme. Então, se ele não executar um confirme, tá? Confirma a exclusão. Tá, eu retorno false. Retorne false. Tá? Então, se ele não confirma essa exclusão, eu retorno o valor falso e logo não é executada a minha ação. Tá? Muito bem. Beleza, então essa aqui é a primeira parte, né, da manutenção, que é a parte da listagem. E agora nós vamos ter o diálogo de edição. Tá? Então, no diálogo de edição, eu vou ter aqui um formulário após, né, após o form de listagem, tá? Então aqui eu vou criar primeiro um P2.dialog, tá? P2.dialog, com o header dele vai ser edição, o textinho que aparece lá no começo, tá? O widgetVar eu vou chamar de DLG, né? O nome desse objeto aqui. Eu vou dizer que ele não é redimensionável, com resizable igual a false. Eu vou dizer que ele é modal, né? Então que quando eu clicar em editar, não consigo clicar no fundo, tá? E eu vou colocar aqui o width dele vai pegar então 50% e o height 100%, tá? E aqui dentro agora, olha só, agora a gente vai colocar, né, um P2. Eu vou colocar aqui dentro, né, aliás, um formulário, um H2.form, tá, com a ID dele, form edição, que nós estávamos fazendo referência já antes ali. Então, pré-append ID eu coloco como false. Né? Então, aqui, por exemplo, no botão de alterar, né, eu fazia uma referência a esse formulário de edição. Tá? E agora eu vou colocar assim, ó, um P2.zoom grow, para exibir as mensagens aqui. Eu vou colocar daí também uma div alinhando pelo centro. Tá? E daí um P2.1 panel grid com duas colunas. Tá? Um panel grid com duas colunas. E daí eu vou ter assim, ó, um P2.1 output label com o valor ID. Tá? E daí também terei aqui, ó, um P2.1 input text para exibir o campo do ID. Né? Valor, tá? Controle estado, ponto, objeto, e daí pego o ID. Tá, esse aqui não seria necessário inserir, eu estou exibindo aqui, né, para a gente mostrar todos os campos mesmo. Tá? Eu vou colocar o tamanho dele 5, tá? E vou dizer que ele é read only true, né? Que não é possível editar esse cara aqui, porque não faz sentido a gente editar o ID. Tá? Daí teremos também a opção do nome, ó, P2.output label, valor, nome, né? E agora aqui eu vou associar for
txt nome. Então, esse label vai estar associado com um campo de texto, ó, que daí eu vou colocar p input text, né? O ID dele então vai ser txt nome. Então, se digamos se o campo, o atributo, né, que está associado a esse campo for obrigatório, né, daí ele já deixa, por exemplo, um asterisco ali quando ele renderiza aquele campo na tela, tá? Desse txt nome, eu vou apontar com o valor dele, né, para o controle do estado, para o objeto e para o nome, tá? Eu vou colocar size igual a 50, tá? E maxLength igual a 50, né? E também eu vou colocar aqui placeholder obrigatório, né? Que daí aparece lá no fundo do campo, né? Esse texto obrigatório, tá? Feito. E agora vamos ter também o output label para o F, ó. Então p output label, valor UF para o campo txt UF, que também é obrigatório, se não me engano. E daí eu vou ter um campo de entrada, p input text. O valor dele eu aponto lá para o controle do estado, né, para o atributo objeto e para o atributo UF. Tá, eu vou colocar também aqui o ID antes, né? O ID é então txt UF. Tem que ser exatamente igual ao nome que eu declarei ali em cima, né? Esse aqui eu vou colocar um size como 3, tá? E o maxLength como 2, só para mudar o tamanho. E a princípio eu acho que era isso aqui dos campos, né? E daí eu vou colocar aqui após, né, essa div, tá? Após este panel grid, tá? Eu vou colocar um outro panel para conter os botões. Daí eu vou ter aqui uma div, tá? Para alinhar o botão ao centro, né? E eu vou ter daí um command button, tá? Com o valor salvar, né? Daí eu vou ter aqui meu ícone py save, tá? No action listener eu vou chamar aquela ação de salvar lá, controle estado, método salvar, tá? Ao atualizar, então, ao atualizar eu quero atualizar, digamos, esse componente, né, digamos se faltou alguma coisa obrigatória, e também a minha tabela, né, após ele inserir o registro, tá? Então vou atualizar o meu form edição, tá? E o meu form listagem, tá bem? E ao completar, daqui tem um detalhe bastante importante, eu quero que ele faça a validação de fechar o meu diálogo. Então eu vou testar aqui, ó, if, tá, se args.validation failed, tá? Então, se não falhar as validações dos argumentos ali, né, que tem nesse formulário, daí sim eu vou chamar o primefaces, daí pego lá esse meu DLG e chamo o método hide, tá? Então isso aqui é só para ele chamar a validação dos campos antes, né, de fechar o formulário. Tá? Então, basicamente assim, se não tiver nada errado, tá? A princípio vai funcionar aqui a nossa manutenção. Tá? Vou mandar rodar agora. Vamos rodar isso aqui no Peara. Pode ser que tenha algum nome errado, alguma coisa do gênero, né? Mas se não tiver, vai estar ali. Prontinho. Demora um pouquinho para carregar. Então carregou a aplicação, vou clicar aqui em cadastro, manutenção de status. Tá? Abriu tudo direitinho. Pera aí, acho que eu coloquei só uma coisa errada. Aqui eu tenho que colocar, né, não é objeto.id, é objeto.nome, eu esqueci de alterar, né? Objeto.f, né? Quando salvar aqui ele já vai exibir. Tá? Então está exibindo tudo aqui. Vou clicar em novo, tá? Se eu tentar salvar, né, ele vai estar reclamando que não é obrigatório. Vou colocar aqui, ó, Paraná, o FRS, tá?
Então, está errado que Paraná é o F. Vou tentar editar também. Então, Paraná é PR. Tá? Salvei. Eu vou tentar excluir esse Rio Grande do Sul que está 2 vezes inserido aqui. Ó, tá? Confirma a exclusão. Sim, removeu. Tá? Então, todas as operações persistentes, né, tanto para o novo como para o editar aqui, né, estão funcionando de forma adequada no meu CRUD. Tá? Então, a princípio era isso, pessoal. Tá? Nós fizemos então agora essa parte, né, da listagem, né, que tem bastante detalhe dos elementos que eu vou atualizar quando ocorrem algumas ações, né, que a gente tem que tomar cuidado. Né, mas então está pronto a nossa primeira manutenção aí, né, com o Maven, NetBeans 12 e o JSF. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.